Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Muito boa tarde. Espero que vocês estejam todos aí na paz de Cristo. E vamos iniciar aqui a nossa tarde. Estamos dentro do horário. Vamos iniciar aí a palestra de hoje. Espero que dentro do conteúdo que eu venho trazendo, consiga sim trazer algumas reflexões, algumas coisas, alguns pontos. Talvez nem toda a palestra, nem toda a conversa, que é uma conversa, pode assim talvez trazer assim aquele despertar total, mas que alguma coisa possa ficar e que possa trazer assim uma melhora, um entendimento. O que nós falarmos aqui, depois, se quiserem, é bom pesquisar, ler sobre o assunto, compartilhar com os amigos, com os parentes, com as pessoas, porque só dessa forma nós vamos conseguir assim expandir. Quando a gente fala expandir, talvez as pessoas pensam, vamos passar por um número maior de pessoas. Talvez o expandir seja nós, talvez falarmos mais sobre isso, termos mais contato com esse assunto, que isso é uma forma de fixar isso para nós, primeiro do que para qualquer outra pessoa. Então tudo que eu vou falar aqui é muito mais primeiro para mim do que para qualquer um. Todos vamos aproveitar, mas eu, dentro daquilo que eu vi, que eu entendi, do que eu fui buscar, eu acabei tendo esse conteúdo, e esse conteúdo, quando eu falo sobre ele fica mais forte ainda para mim, na minha consciência, na minha convicção. Então, se procurarem falar sobre isso, passar essa experiência para frente e tudo, talvez nós pensamos que estamos fazendo talvez mais pelo outro, eu vou levar isso para alguém, mas não, quando nós levamos para alguém, nós estamos primeiro trazendo para nós mesmos, e isso é muito importante. Talvez nós temos assim diversas experiências que já foram feitas. As pessoas têm a ideia de que o mundo ela precisaria mudar e melhorar coletivamente. Então muitos já tentaram, já fizeram. Se nós formos ver sobre a história de Mandela, Martin Luther King e muitos outros líderes aí, você pode ver que nós já apreciamos o resultado, o que aconteceu com eles. Então, a melhora é individual e intransferível. Nós temos que estar em paz com nós mesmos para realmente conseguir alcançar outros patamares. Então, vamos assim iniciar, Essa foi uma pequena introdução. Nós vamos falar num aspecto geral. Eu gosto de deixar a nossa conversa, a nossa palestra aqui, uma coisa bem simples, bem acessível, com palavras e colocações fáceis de entender, porque nós sabemos que temos um público que talvez seja praticante do espiritismo, que estuda, que entende, mas também temos pessoas que vêm de outras denominações ou que às vezes não vêm de denominação nenhuma e têm interesse de saber sobre como funciona e tudo, e nós temos que deixar isso bem democratizado para que todos possam ter acesso, todos possam entender e sair daqui com alguma coisa que acrescente. Então, vamos assim ficando confortável aí nos seus assentos e serenando assim a mente. Vamos colocando assim como nós conhecemos
né, a imagem de Jesus, vamos colocar essa imagem na nossa mente, para que a nossa mente fique calma, para que o ambiente ele acesse assim a frequência ideal, para que nós possamos aproveitar essa tarde de uma forma assim extraordinária. Contando com todos vocês, contando com os nossos irmãos de luz, contando assim com todos os trabalhadores encarnados e desencarnados que estão assim nessa seara, que estão aqui conosco, sempre nos ajudando, nos intuindo e assim nos possibilitando fazer esse trabalho. Então, agradecendo a Deus também pela presença de cada um, pela vinda, por estar aqui, pelo interesse em melhorar, e vamos assim trabalhando e agradecendo também pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Buscamos algumas coisas e dentro daquilo que nós buscamos, nós embasados em estudos, em leituras, em pesquisas, em experimentos, e vamos trazer para vocês aí, e que isso realmente traga luz para a mente, para a vida de cada um de vocês. Então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Então vamos lá, vamos falar num aspecto geral assim. Nós temos aqui na casa muitos tratamentos. Nós não somos uma casa espírita tão grande, mas graças a Deus contamos com um corpo de trabalhadores assim, que vem desenvolvendo, cada um aqui dentro de uma parte, dentro de uma área, um trabalho muito importante. Então, quando alguém vem até uma casa espírita, na maioria das vezes, não vou dizer 100%, mas na maioria das vezes existe algum incômodo em alguma área da vida, em algum momento, em algum lugar, um desconforto, alguma coisa que a pessoa entende que precisa de uma ajuda. E talvez, por ser coisas que sejam às vezes de um assunto assim, que nem todos conseguem assim tocar, entender, falar com liberdade nessa questão do espírito, porque muito tempo nós sabemos que tem alguns preconceitos, alguns tabus, e as pessoas às vezes falar de espíritos, coisas que a gente às vezes não consegue ver. Então, para muitos acaba sendo estranho falar sobre isso, mas a pessoa sente o desconforto, ela sente que é algo que ela não consegue ver, mas essa presença, essa irradiação, essa energia, essa coisa, a pessoa às vezes consegue detectar, mas não com tanta clareza. Tem alguma coisa que me incomoda, então elas procuram. Nem sempre, como eu falei, 100%. Tem pessoas que vêm porque entende que precisa melhorar e que acha que esse é o caminho para que ele encontre assim as coisas que vão ajudar eles a dar os próximos passos, Então, como nós temos vários tratamentos aqui na casa, basicamente eu vou explicar o que acontece. A partir do momento que você já tem a intenção, já começa a ter os pensamentos
de vir até uma casa espírita, você já está assim mudando a frequência. Porque até então nós estamos aí com uma quantidade de pensamentos, com uma rapidez muito grande, e nós pensamos nisso, pensamos naquilo, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso trabalhar, preciso ir numa festa, preciso isso, de várias ordens, mas nós não nos conectamos assim com algo talvez mais relevante do que qualquer outra coisa, algo que possa te deixar melhor, algo que te possa deixar mais tranquilo, mais calmo, que possa de repente fazer com que você enxergue aquele dia mais claro. Então você acorda e o dia está meio cinzento. Então você fala, bom, vou procurar ali, porque talvez ali vai me trazer algumas coisas. Só de você começar a pensar em vir até aqui, aí o que acontece? Esse é o nosso trabalho de alertar vocês. Como o que está acontecendo são energias cruzadas, são, ora, você que é um espírito encarnado nesse momento. Então, quando falamos em espírito encarnado, somos nós que estamos aqui no corpo físico, em carne, com esse espírito. Esse espírito toma conta desse corpo e ele é intransferível. Mas o espírito que não está encarnado, mas ele ainda está na crosta terrestre com uma ideia de querer sentir as sensações da carne, porque ele está ainda muito apegado à matéria, então ele vai permanecer. Ele ainda talvez, existem vários casos, né? Vou citar um aqui. Existe talvez assim, aquele que ainda nem entendeu o que aconteceu, que ele deixou de ser um espírito encarnado e ele desencarnou, perdeu a carne, o corpo dele caiu e ele já está em espírito só e ele não consegue nem entender. Então, muitas vezes ele vai permanecer ali onde ele vivia, ele vai tentar fazer as mesmas coisas que ele fazia e, de repente, aonde que eu vivia? Eu vivia ali num lar, numa família, eu vivia com amigos, então eu vou tentar mais ou menos trabalhar dentro disso, porque eu quero sentir essa sensação de pertencer. Eu sou daqui, eu pertenço a essa comunidade, eu ia ali com os amigos na festa, isso e aquilo, eu vou tentar fazer as mesmas coisas. Mas só que ele nem desconfia que de repente ele já está num outro estado e que poderia estar fazendo outras coisas diferentes, talvez mais importantes, mais relevantes. E aí o que acontece? Nós, no nosso dia a dia, vamos sentindo isso. Porque se tem uma energia de um espírito encarnado e um desencarnado, existem frequências diferentes que não combinam. Então nós temos que entender essa parte. A partir disso, nós encarnados vamos começar a pensar, vamos buscar ajuda. O que vai acontecer? Lá, quando você começa a pensar, você já começa a mudar a sua frequência e aí começa a direcionar aqui o pensamento e as coisas vão acontecendo. E você lá, de repente, quando você chega até aqui,
aquela pessoa, às vezes, que é um ente querido, ou qualquer outra pessoa, um vizinho, um amigo que faleceu, que perdeu o corpo físico, né? Ele talvez está tão acostumado com você ali que ele te acompanha. Chegando aqui na casa espírita, ele é acolhido, ele é tratado. Nós temos assim, como nós encarnados aqui, somos trabalhadores da casa, estamos prontos para receber quem quer que seja, que chegue aqui na porta e que precise, né, de uma informação, precise ser acolhido, precisa ser atendido, precisa de uma ajuda. Nós fazemos isso. Nós temos aí as equipes espirituais que estão preparadas para isso também. Então, dentro disso, vai acontecer isso. Aí a pessoa, nossa, eu estou me sentindo tão leve, estou me sentindo tão bem. Por quê? Porque ela veio, né, e começou, só de você entrar aqui no ambiente, já começa a troca da energia. Então, aquela energia que está densa, está pesada, ela vai sendo purificada, vai sendo limpa. Então, aquele peso daquela energia que é a sua, mais a daquele que está ali simpático com você, você vai aliviar. Ele vai ficar aqui, vai ser tratado, vai ser instruído, e assim ele vai seguir o caminho dele. E aí você fala, nossa, que legal, que interessante, né? Conseguir ajudar. Você vê, num simples ato, conseguir ajudar. E essa é exatamente a nossa função aqui. É ajudar e ser ajudado. E agora, num outro ponto, nós temos, quando nós pensamos lá em procurar ajuda e ir até uma casa espírita, nós temos também aqueles que estão ali, que estão sabendo o que estão fazendo. Eles estão ali porque eles estão presos a algum tipo de sentimento, a algum tipo de problema que houve em um outro momento, e que ele quer realmente rever ali, assim como ele acha, os seus direitos. Então, por exemplo, nós não sabemos quantas encarnações nós já tivemos, o que praticamos em outras encarnações, quem fomos, né? Então, esses irmãos, eles estão lá, presos naquele sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de vingança, e eles vão ali procurar a todo custo esse outro espírito que eles julgam ter causado prejuízo para ele. De repente, porque ele não aceitava a morte e aconteceu dele morrer, né, como diz no geral, morreu de acidente, de doença, disso e daquilo. Então, são várias coisas que podem acontecer. E ele fica tão ligado nesse sentimento de raiva, de ódio, de vingança, e outros espíritos também, que já são espíritos que estão assim numa vibração negativa mesmo, que são contra o Cordeiro, que são contra Jesus, são contra os ensinamentos de Deus. Eles não querem a paz. Então eles vão incentivar exatamente isso. Ele te causou prejuízo mesmo, então vai lá, se vinga e tal. E eles vão procurar essa pessoa que ele ficou preso com esse sentimento com essa pessoa. Mas a pessoa já passou pelo processo de reencarnação, já reencarnou, já está com outros planos, já fez seu plano reencarnatório, já chegou aqui, está aqui de corpo presente, e ele acaba encontrando de lá do mundo espiritual
que a gente fala o mundo espiritual, mas o mundo é um só, né? É tudo linear, é só que em alguns momentos nós estamos ora encarnado, ora desencarnado, mas é o mesmo mundo, é o mesmo plano, é a mesma frequência, é a mesma energia, a frequência é diferente, é a mesma energia, mas a frequência é diferente. Então, esse outro encontra essa pessoa e vai lá e tenta prejudicar. Então ele fica ali, aí vocês começam a ver esses fenômenos, né? Eu estava dormindo, caiu uma panela, derrubou uma panela. Eu estava dormindo, me senti sufocado, pegaram no meu pescoço. Eu estou sentindo que tem coisas aqui embaixo da minha cama. Tem gente sentada em cima do guarda-roupa. Então tem várias coisas que acontecem que eles tentam de todas as formas trazer uma situação desconfortável para o outro, porque ele quer se vingar. E aí o que acontece? Num outro momento, sei lá, eu briguei com ele, numa briga eu acabei ferindo ele, através desse ferimento ele morreu, isso e aquilo, então ele quer vingança, então ele vai tentar te prejudicar. Se ele não conseguir ir diretamente em você, ele vai através daqueles que estão ali com você, que eles sabem que tem muito valor para você. Um filho, um irmão, um pai, uma mãe. Então eles falam assim, bom, já que eu não consigo atacar, eu vou atacar aquele que está um pouco mais suscetível, que está mais fraco, que talvez não tenha assim tanto conhecimento. Então eles começam assim, são várias coisas que eles conseguem fazer, que até mexer na própria saúde física da pessoa. Às vezes eles têm deformações horríveis, porque o corpo espiritual é o perispírito, e de tanto vibrações negativas que eles têm, eles vão deformando isso. E outros vêm com as mesmas sensações, não só do perispírito deformado, mas do corpo, quando ele estava vivo, aqui o corpo presente, ele tem essas mesmas sensações. Então ele chega e encosta, transmite aquela energia, e aquela energia você vai sentir, minha cabeça está doendo, meu braço está isso, minha perna está aquilo, não consigo dormir, não consigo isso, não consigo aquilo. Aquela energia está atuando ali em você. E só de você mudar a frequência de pensamento, eu vou lá no centro espírita buscar ajuda, já começa as coisas a mudarem. Mas é nesse ponto que eu quero chegar. Vai começar a ter aqueles irmãozinhos que vão lá te ajudar, a te incentivar. Por quê? Porque quando você liga o pensamento aqui, a equipe espiritual já sabe, e eles tentam acolher o maior número possível, mas a pessoa precisa se ligar. Então você se ligou lá no pensamento aqui, é como a velocidade da luz, já entendi que tem alguém querendo uma ajuda. Na medida do possível, essa ajuda ela vai chegar. Agora, o ambiente que você está, como está acontecendo as coisas lá, esses outros irmãozinhos que são contrários, eles também vão fazer força para que você não venha, para que você não ligue o pensamento, para que você não tenha coragem, para que você não tenha ânimo, para que você tenha coisas que te impeçam até de sair de casa. Você vê que às vezes nós já temos várias experiências, a gente está ali sentindo que não está legal, um mal-estar que vem
De repente você fala, bom, vou fazer uma oração. Às vezes nem orar você não consegue. Você começa e não consegue terminar o Pai Nosso. Você dorme, você desvia o pensamento, você já começa a pensar em outras coisas, a coisa vai acontecendo. Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso. Então, eles vão atuar para que você não venha, para que você não consiga. Às vezes você vem uma semana, você fala, pô, fiquei legal, tal. Na outra, já não consegue vir. Você talvez, às vezes nem chegou a vir aqui, só conversou com uma pessoa, aí a pessoa deu algumas instruções, você já falou, puxa mesmo, eu preciso procurar ajuda, vou lá, tal, não sei o quê. Aí aquela energia afasta um pouco. Por quê? Porque ela está juntinha, ela está em cima, porque ela está de marcação cerrada. E as mentes estão assim, afins, estão conectadas, porque chega um determinado ponto que você começa a achar que aqueles pensamentos são seus pensamentos. De tão conectado que as coisas estão, de tão influente que ele está sobre você. Aí quando você se alivia um pouco, conversa com alguém, troca essa energia, começa a limpar, aí o que acontece? Eles vão se afastando. Opa, tem alguma coisa assim, esquisita, né? Porque falar no ditado popular, eles não gostam de casa limpa. Então quando começa a limpar a casa, eles querem cair fora. E aí você começa a se sentir melhor. Mas aí no dia de vir aqui, ouvir uma palestra, passar um tratamento e dar sequência nisso, aí eu não consigo. Mas me chamaram para o trabalho. Me chamaram para isso. Aquilo outro. Eu garanto, eu duvido se você estiver sentindo algo, pelo menos assim, vamos pôr uma coisa suave, uma dor de cabeça forte, né? Não aquela dorzinha de cabeça assim, suave, uma dorzinha de cabeça forte. Aí você fala, puxa, alguém me chamou para trabalhar, você vai lá trabalhar? Você vai simplesmente fala, puxa, mas eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar, eu preciso isso e aquilo. Fala, não. Olha, o fulano, eu não consigo ir, eu estou com uma dor de cabeça terrível e eu vou ter que dar um jeito, vou procurar um pronto-socorro. Você não vai. Mas não, eu estou lá, na minha casa, no meu ambiente ou em qualquer outro lugar, estou me arrastando, estou com 500 quilos nas costas. Eu preciso ir trabalhar. O cara falou, mesmo me arrastando eu vou. Vai lá com mau humor, chega lá, faz o que faz, não faz bem, e aí de repente vai fazer o que tem que fazer lá, até briga, discute no serviço, volta mais nervoso. Mas você não lembrou. Estou indo no pronto-socorro. Porque existe o nosso pronto-socorro espiritual também. E nós estamos aqui, não é só para cuidar do corpo físico, não. Ir lá ganhar, pôr uma roupa bonita, andar de carro bom, fazer isso, fazer aquilo, promover festa. Nós estamos aqui também para cuidar do nosso espírito. E nós precisamos tratar ele como ele merece. Se eu estiver sentindo uma dor aqui, eu preciso ir no médico. Se eu cortar aqui e sair, começar a sair sangue, eu não preciso fazer um curativo? Então, eu sinto tudo isso também no meu espírito, mas só que eu estou tão em carne, eu estou tão preso à matéria e só acredito naquilo que eu vejo, que eu me rendo a isso. Eu acho que está tudo bem, que está tudo certo, outra hora esse incômodo passa, não é normal. E nós precisamos observar isso. Se hoje você chegar e falar assim, bom, eu vou trabalhar com dor de cabeça e tudo e tal, não sei o que, papapá. Chega lá, você tem um problema maior, dá
derrame, dá um problema maior, aí você é capaz de que não trabalhe nem um dia mais na sua vida. Mas você saiu e foi, né? Então, no espiritual é a mesma coisa. Se você, de repente, existem tipos de obsessões que as pessoas perdem a razão. De tão obsediada que está, o espírito ele toma tão conta da sua morada, que é o seu corpo, que você às vezes perde até o controle sobre ele, e esse espírito que quer aqui a derrota, ele acaba assumindo e tomando conta aqui das suas ações, dos seus pensamentos. Você está aqui, você está tão fraco aqui, do lado aqui, o corpo não vai ser dele, é seu, continua, o espírito é seu, o corpo é seu, é intransferível, mas ele está ali tão atuante que você acaba assim perdendo até as forças de você ter algum controle sobre isso, e você vai vivendo do jeito que vive. Muitos costumam dizer que, infelizmente, o fim disso é o cara talvez querer descer de um prédio e chegar lá embaixo primeiro do que o elevador. É onde a gente vê uma quantidade de suicídios, onde a gente vê uma quantidade de brigas, de lutas, de confusão, de morte, porque você, estando ali fora do seu controle, fora do seu normal, se o outro já está aqui enraivecido através de um sentimento ruim, ele está com um sentimento de briga, de vingança, de raiva, de ódio, se ele encontrar alguém aí na rua, ele vai fazer com que isso se concretize. Você vai brigar e nem sabe por que vai brigar. Às vezes você passa a mão numa arma assim, sai andando armado, mas você fala, pô, nunca tive nem intenção de andar armado, mas está armado ali, e você fala, pô, e de repente acontece uma coisa pior. Você pega aquela arma, atira em alguém, ou alguém toma de você mesmo e acaba acabando com você mesmo. Então, nós estamos indo para casos mais extremos. Mas que está muito banalizado. Está muito banalizado. Isso está sendo colocado nas redes sociais, está sendo colocado nos programas de TV, está sendo colocado no jornal, na revista, toda hora. Crime, 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 crime. O cara chegou e aplicou um golpe, fez isso, fez aquilo. Por quê? Vários pensamentos contrários, várias coisas que vocês, às vezes, as pessoas assumem que não são delas, e sim uma perseguição. Então nós temos que entender que esse sentimento que pode estar até com o encarnado mesmo, ou que está com o desencarnado, porque tem pessoas também que estão encarnadas, que elas acessam esse mundo não visível, né, o mundo espiritual, e que se conectam com outros espíritos e tentam também assim induzir eles a fazerem coisas para o mal também, para outras pessoas. Então, por isso que eu te falo que o mundo é um só. As frequências são diferentes. Então, muitas vezes as pessoas vão procurar o mundo espiritual para trazer prejuízo para o outro. Ah, não, a minha vizinha, a minha irmã, o meu inimigo de trabalho, né? E induz o espírito
ou muitas vezes não precisa nem induzir, só se conecta com ele, que ele também é da mesma frequência, e aí os dois praticam o mal. Então aí você vê que é tanto essa parte de obsessão, ele é tanto do encarnado para o desencarnado e do desencarnado para o encarnado. E nós temos que ficar atento também que tem vários outros tipos também, né? Eu estou só dando uma pincelada, falando aqui, e que tem também o encarnado para o encarnado, que um chama o outro também para fazer as coisas que traz prejuízo. Tanto dentro do mundo espiritual, um conecta com o outro, ou um até escraviza o outro para que faça o mal, tanto aqui também, no mundo físico. Então nós temos que estar atentos, porque é de todos os lados. E quanto nós não ficarmos assim muito bem esclarecido isso, né? E isso tudo que eu estou falando é só uma prévia para vocês entenderem que quando vocês vêm lá, tem um pensamento de pedir uma ajuda, já começa o tratamento. Os irmãos de luz já sentem que tem alguém que está se conectando pedindo ajuda, está necessitado, então vamos ajudar. Você consegue chegar aqui, você ajuda a você e ajuda aqueles que estão nesses momentos de estar preso nesses sentimentos de vingança, de ódio, de raiva, e de fazer o mal para qualquer um, ou exatamente para aquela pessoa. Quando ele chega aqui, nós vamos tentar fazer o nosso melhor, vamos fazer o tratamento, e em determinado ponto nós conseguimos ter acesso a ele, e conversamos com ele e explicamos a realidade para ele. E muitos conseguem entender e muitos eles não querem, e você precisa ter um trabalho de doutrinação, e você precisa insistir. Às vezes esse irmãozinho ele passa aqui uma vez, 2, 10, eu não sei quantas vezes, mas nós vamos estar sempre aqui abertos para acolher ele, mesmo que ele seja muito endurecido, mesmo que ele esteja muito resistente, mesmo que ele queira assim jogar vespa em todos, principalmente naquele que está falando com ele, que quer exatamente o contrário daquilo que ele quer. Ele quer confirmação, ele quer continuar fazendo o que ele faz, porque é aquilo que ele conhece. Ele conhece ficar fazendo o mal, aquele que já está dentro daquilo, ou aquele que está ali perdido, que acha que a vida é daquele jeito e vamos levar desse jeito, e ele quer continuar. E aí nós vamos fazer esse trabalho de conversar com eles, de trazer luz ao pensamento, tirar esse pensamento de raiva, de ódio, de rancor, qualquer tipo de coisa, e exatamente colocar luz ali dentro, porque ele está na escuridão. Então nós aqui, quando passamos por todos os tratamentos, nós temos que ter uma consciência que o tratamento ele é eficaz. Nós aqui temos uma convicção de um trabalho excelente dentro do que nós praticamos, dentro da nossa fé, dentro daquilo que nós trabalhamos. Nós nos conectamos com Deus, com Jesus, que é essa força maior, e nós sentimos e sabemos e temos uma experiência direta. Nós nos conectamos
com os irmãos de luz que trabalham para isso, que são designados para isso, com as equipes. Nós temos os mentores dos trabalhos, da parte espiritual, nós temos assim todo um aparato assim para que a gente se sinta realmente preparado para isso, né? Então nós temos essa certeza de que estão recebendo, e eu tenho certeza que quem vir ser tratado de qualquer incômodo, desde um tratamento médico, um PD, um passe de desobsessão, uma limpeza, aquele que recebe uma oração, uma vibração, ele está recebendo. Agora, o que é que precisa ter? Por isso que eu falei sobre tudo isso. O assistido precisa ter a sua responsabilidade também dentro de tudo que está acontecendo, para que essa melhora ela chegue rápida e seja duradoura. Que nós não vamos dizer que assim está escrito no Evangelho: no mundo terás aflições. Vai ter coisas que nós vamos assim, ora nos sentir assim, um desconforto e tal, mas nós vamos saber que aquilo tem solução, que tudo tem solução, que o Pai não deixou a gente jogado, que nós não estamos jogados, nós estamos protegidos, estamos acolhidos. Então, muitas vezes, quem vem aqui receber os tratamentos precisa acessar essa consciência de fazer a sua parte. Agora, eu vou contar com a ajuda de alguém aqui que queira participar comigo. O que seria a parte que um assistido possa estar fazendo? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? O que seria essa parte? Se melhorar. Comprometimento. Isso, melhorar, comprometimento, disciplina. O que mais? O que seria? Eu estou falando com vocês e quero a interação de vocês para que nós deixarmos isso bem claro, porque nós vamos trabalhar em cima daquilo que está vindo de vocês, que é a dúvida de vocês, que é o que vocês estão entendendo. E se for alguma coisa fora da ideia que nós estamos colocando aqui, nós vamos tentar trazer clareza e colocar. Marcão, eu sei que eu não posso me envolver não, mas explicar para eles que é orar e vigiar. Isso. E esse é o ponto principal da resposta que você pediu aí. Isso, muito obrigado. Esse é um ponto muito importante. Esse é um dos, se não for o mais importante, né? E o que mais que alguém poderia assim falar? O que seria a parte que nós, como assistidos, precisamos fazer? Só pensa assim: o dia que eu tiver um problema de saúde, eu for no médico, o que é que eu preciso fazer para me melhorar daquilo que eu estava sentindo? O médico vai me passar um tratamento, vai me passar um medicamento, vai me passar assim, coisas que eu preciso fazer, ele vai me passar coisas que eu preciso parar de fazer. E aqui, tendo esse parâmetro, o que realmente seria a nossa parte? Tem mais alguma coisa? Reforma íntima. Vontade. Isso. Reforma íntima. Esse ponto é um ponto assim muito forte. Essa reforma íntima, ela traz para nós assim um benefício muito grande.
quando um irmão, algum parente da gente, de repente uma pessoa normal, excelente, cai, torna-se tão perturbado, terrivelmente perturbado, coisa bem difícil, por mais que a gente olhe para momentos de uma calmaria. De repente os dois irmãos, convivendo, quase a conviver mais próximo, tem essa perturbação terrível, difícil de receber famílias, filhos, de uma assistência maior. Como fazer? Olha aí, ó. Tá vendo? A gente buscando aqui, a gente vai vendo assim as dúvidas. Muito importante, muito pertinente a sua pergunta. Ela está dizendo assim: quando há um problema entre irmãos, que um não combina com o outro e acaba sempre tendo conflito, problemas entre eles e tal. Para responder a sua pergunta, é isso. Nós precisamos detectar, é a mesma coisa, essa comparação que eu faço com o médico. Nós estamos detectando que o dedão do pé aqui está doendo. O que nós vamos fazer? A primeira coisa é nós tomarmos, assim, a ciência disso. Se nós olharmos para esse dedão e falar, bom, está doendo aí, mas tudo bem, deixa aí e vamos se arrastar assim mesmo, nós vamos continuar com aquele problema. E a tendência desse problema é o quê? Piorar. Então, quando nós olharmos para isso, nós falamos assim: eu preciso de ajuda. O princípio de tudo é isso. Nós estamos aqui, o que acontece? No latim, vamos até para uma parte mais filosófica, no latim, o que significa aluno? Né? A significa aluno, e luno, luz. Então, quando nós somos aluno e aprendemos, nós colocamos luz. Então nós saímos exatamente disso. Nós deixamos de olhar para aquilo e ignorar e continuar sofrendo com aquilo. Nós vamos olhar para aquilo e vamos pôr luz. Nós estamos aqui exatamente no plano terrestre para ser o quê? Aluno. Nós temos que aprender. Então, nós somos aluno. O que o aluno faz? Coloca a luz. Quando coloca a luz, clareia. Clareou, aumentou a consciência. Então, aumentou a consciência, algo que eu não estava vendo, eu passo a ver. Eu vejo que esse dedo está doendo. E eu vou olhar e falar, alguma coisa eu preciso fazer. Mas naquele momento, eu estava talvez mais preocupado em discutir, em brigar, em não sei o quê, do que eu olhar para aquilo e falar, isso é uma doença, o que eu preciso fazer? Qual remédio que eu preciso tomar? Aonde está esse remédio? Quem tem esse remédio? Eu não estou procurando solução, eu estou em cima do problema, eu estou trabalhando em cima do problema, eu não vou sair dele. Então, quando eu vou olhar para isso, eu já aumentei minha consciência. Eu falo, bom, pelo menos alguma coisa eu vou ter que fazer. Aí aquilo lá, você se conectou, eu ouvi dizer que tem o Centro Espírita Cristão, e lá eles, às vezes a pessoa não sabe exatamente, eu ouvi lá que eles oram, que eles rezam, que eles falam palavras de ânimo, de coragem, então eu vou lá. E aí a pessoa, ela precisa exatamente conseguir desvencilhar de todo esse peso, aquilo que eu estava falando desde o começo da conversa. Vai ter aquela parte negativa que não vai querer que ele venha. Por quê? Porque aqueles irmãos que se comprazem na briga, na discussão, na raiva, ele vai estar ali e vai falar, não, eu estou sempre aqui com ele, sugando essa energia, que é a energia que eu gosto, de briga, de confusão, de tudo.
e eu vou soltar ele, eu não vou soltar, eu vou segurar, não vai não. Mas quando ele se conecta com esse pensamento de falar, existe um lugar, existe, você falar, pô, não é possível que eu estou sofrendo tanto com essa dor, existe um médico, e esse médico é o mais indicado para me indicar um remédio, para ajudar nessa dor que eu estou sentindo. Então é a mesma coisa, existe um lugar, e lá eles vão poder fazer alguma coisa para me ajudar, porque eu mesmo não estou conseguindo. Porque se eu estou discutindo, estou brigando, não estou me sentindo bem, é natural que eu não estou conseguindo levar isso adiante e melhorar. Aí começa, às vezes, uma outra pessoa de fora começa a orar por ele, porque tem mais consciência. Aí ele começa, às vezes, você percebe a mudança do comportamento, começa a pensar melhor, aí vai começando a mudar. Ele conseguiu se conectar, você vê que é importante essa mudança dele, ele conseguiu se conectar, não é assim, um parque de diversões, tá tudo bem, o dia que eu imaginar, vai cair do céu, assim, uma vontade de eu ir lá, me tratar, melhorar, não vai cair. Nós temos que fazer por nós. Está escrito no Evangelho, você terá que comer do suor do seu próprio rosto. Aí você vê o resultado daqueles que ficam aí esperando. Você vê que eles vivem da forma que vivem. Então é a mesma coisa o outro, que não vai atrás da sua melhora. Você vê, ele vive do jeito que vive, mas ele vai ter que fazer uma forcinha. Não tem como. Não tem como, e é isso que eu estou tentando aqui deixar claro. Ele vai ter que fazer uma forcinha e vai falar assim, bom, mas aí que está, né? Como tem uma outra pessoa aqui que já está olhando para isso e tentando ajudar, já vai fazendo uma oração, já vai conectando e vai pensando nele, firmando o pensamento. Aí chega uma hora, eu não sei se vai ser hoje, amanhã, depois, daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 50 anos, ou ele vai passar essa encarnação aí desse jeito. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Vamos orar por ele, vamos trabalhar por ele. Mas ele não faz nada para melhorar, vou largar. Não! Quando você pensa que você está largando ele, você não está largando ele, você está largando a si mesmo. Porque se você entende que você poderia fazer alguma coisa e não fez, você está deixando a você mesmo, não é o outro. Mas eu sou obrigado a orar pelo outro, o outro não deixa dos maus costumes, não larga do bar, não isso, não aquilo, não interessa. Vamos orar por ele, vamos trabalhar por ele, vamos fortalecer a nossa fé. E você vê que é tão importante, que Deus é tão bom, que quando você faz isso, você está também se fortalecendo. Você está orando pelo outro, mas está se fortalecendo. Aí o que vai acontecer? Em um determinado ponto ele vai chegar. Não sei se, que nem eu estou falando, não sei se é nessa ou numa outra, mas ele vai chegar a um ponto que ele vai falar, preciso. Na hora que ele falou preciso, melhorou a consciência, agregou informação, aí ele fala, onde que é que tem um lugar que eu posso ir para que eu receba ajuda? Aí ele começa a se conectar, ele vem aqui, chega aqui, aquela turma que vem atrás dele, que a gente não enxerga, que são os irmãos de mentes afins, que estão sempre com ele, dentro do bar, dentro da briga, dentro da discussão, estão lá com ele, eles vão chegar e cair aqui, como se fala assim, cair como se fosse peixe numa rede. Eles entram aqui e eles vão ser tão bem tratados, tão bem atendidos, vão entender que existem outras coisas para eles fazerem e que eles não precisam ficar lá junto com aquele tentando sugar a energia dele, sugar a vitalidade dele. E aí ele começa a se tratar, aí começa a fazer como o nosso amigo Wagner falou ali, aprender a fazer a reforma íntima. Aí, como o senhor Cristóvão disse ali, começa a aprender a orar e vigiar, porque tudo aprendizado.
Não é que a gente vai chegar aqui do nada, um dia eu vou falar assim, eu nunca fiz uma oração. Hoje que eu estou hoje eu estou num perigo aqui, eu vou começar a orar, ai, meu Deus do céu, não sei o que. Não, quando você às vezes está numa situação complicada, você fica tão mais irado que você, em vez de parar e falar, não, para a briga, a confusão, vamos orar aqui. Não, você xinga mais, você vai com mais violência, você vai com... É por isso que acontece as mortes, acontece isso e aquilo, porque a pessoa vai ficar... Então, não é... Agora, no momento que ela agrega informação e começa a ter mais consciência, ela vem e fala, peraí, agora vamos fazer uma oração. Agora vamos acalmar o negócio, em vez de pôr mais lenha na fogueira. E aí a coisa começa a ficar interessante. E aí você fala assim, nossa, estou me sentindo tão melhor, estou me sentindo tão bem daquilo que eu estava me sentindo. E aí você começa a querer mais. Mas essa guerra espiritual ainda não vai acabar. Porque vão ficar te assediando para você continuar naquela mesma vida que era aquela vida que trazia prazer. Mas aqueles todos que já estavam ali, que a situação estava crônica, já começou a se tratar aqui. Já aliviou. Talvez quando venha outros, eles cheguem e vejam que de repente, por exemplo, você não tinha forças para fazer uma oração. Hoje você já faz uma oração. Talvez o ambiente fica mais leve, fica mais suave, e aí os irmãos que chegam para se conectar, eles não se afinam com aquela energia. E aí eles falam, opa, aqui não dá para mim. E eles se afastam, vão em outros, que tem muitos, que não conhecem nada sobre Deus, sobre Jesus, sobre nada. Ele está vivendo ao léu. Então, ele vai lá e fala, aqui é muito mais fácil de eu chegar e encostar e sugar essa energia, do que o outro que já começou a orar, a buscar, e aí outras pessoas mais. Por isso que é importante, você vem aqui, outras pessoas mais vão saber de você. Se tinha um orando para você e você conseguiu chegar até aqui, imagine quando você chega aqui, muitos outros vão orar por você também, e aí começa o fortalecimento. Você se sente muito mais forte, você começa a fazer isso recorrente, e você começa a entender que não é só aqui dentro, é em todo lugar, onde você estiver, é no trabalho, é no chuveiro, é no banheiro, é no almoço, é no jantar, e você começa a rezar, a orar. Quando você vê, você fez uma limpeza nas suas crenças, nos seus pensamentos, e você não se conecta mais com aquele pensamento ruim, com aquele pensamento negativo, não vai dar certo, não vou conseguir, não está bom. Aí você fala assim, em vez de você falar não está bom, você fala, bom, eu vou ver o que eu posso fazer para ficar bom, né? Aí você fala, não vou conseguir, você já começa, vou ver o que eu posso fazer para conseguir. Não vai dar, eu vou fazer, o que eu vou fazer para que a coisa possa acontecer. Então vai mudando tudo. Eu acho que consegui responder sua pergunta. Então é isso. E seu Cristóvão está coberto de razão. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Orar e vigiar, no sentido da palavra, não é você toda hora aquelas palavras já marcadas e você Orar e vigiar é você estar sempre alerta, sempre atento, e não deixar com que aqueles pensamentos tortos tomem conta, porque vão passar. Nós vamos ver tantas coisas, nós não estamos livres, nós estamos no mundo, e está acontecendo tudo aí, uma briga lá do outro lado, uma discussão ali, uma televisão passando um crime, passando um golpe, passando isso e aquilo. Isso não pode te afetar. Você tem que tirar esses pensamentos ruins e negativos e colocar pensamentos bons. Olha, estou até com medo de sair, porque falou que está fazendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquilo. Não, isso não faz parte da minha vida. Outra hora pode ser que até fez, mas hoje não faz mais. Eu sei que eu posso fazer o que eu quiser e nada vai me atingir.
Então, quer dizer, você conseguiu se fortalecer, e está dizendo lá nos Salmos, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, tu não será atingido, porque conheceste o meu nome. Aos meus anjos darei ordem ao seu respeito. Então nós temos que entender, e isso nós só vamos entender. Por que eu estou falando isso? Porque um dia eu li os Salmos, porque um dia eu li a Bíblia, porque um dia eu li o Evangelho, porque um dia eu parei para escutar, porque um dia eu dei atenção, porque um dia eu tentei, além de tudo, pôr em prática, e estou tentando até hoje, porque não é só acerto, é tentativa, e se a gente não tentar, nós nunca vamos saber. Então, precisamos ter essa consciência. Estamos chegando ao final. Espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado. Então, para resumir tudo isso, todas as pessoas que fazem tratamento, que vêm numa casa espírita ou qualquer outra denominação, precisa mudar o seu comportamento, vai ter lugares que precisa deixar de frequentar, vai ter pessoas que você não vai poder mais se conectar. Você pode se conectar para quê? Para trazer ela para a sua energia. Não vai adiantar, o cara que te chama todo dia, vamos lá no bar, jogar uma partida de não sei o quê, vamos numa festa, vamos nisso, vamos naquilo. Aquilo você vai ter que resistir, e você vai ter que se conectar com ele para trazer ele para cá e falar assim: olha, vamos orar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora, se ele quiser levar você, você não pode ceder, e isso cai no orar e vigiar. Isso não pode ceder. E aí fazer essa reforma íntima, essa limpeza, limpar a casa. Não pode ceder, tem que trabalhar dentro de você e observar. Eu não aceito isso, eu não quero isso. Se não tiver força para fazer uma oração, mentaliza a imagem de Cristo, saia do ambiente e segue sua vida. Porque nós não vamos conseguir melhorar a vida dos outros se nós não melhorarmos a nossa. Então, nós vamos melhorar a nossa vida, e através desses ensinamentos, ora nós vamos trazer pessoas que vão junto conosco, ora nós vamos seguir na nossa caminhada solitária, mas nós vamos ir, e por onde nós vamos passar, nós vamos ter que ser a luz do ensinamento, como aquele vive. Ele vive de forma reta. Então, é aquele modelo que eu quero, porque os outros já estão experimentando os outros modelos, e os outros modelos talvez não está agradando tanto, porque querendo ou não, por mais que as pessoas disfarçam, por mais que as pessoas tentam não dar atenção, mas elas estão sentindo o sofrimento, estão sentindo o desconforto, estão sentindo o peso. Então vamos nos libertar de tudo isso, para que a gente possa ter mais eficiência nos tratamentos, possamos ajudar mais irmãos da espiritualidade, mais irmãos encarnados, e assim, consequentemente, nos ajudarmos. Então vamos deixando assim, serenando nossos pensamentos, nossos sentimentos. Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso irmão amado Jesus, agradecemos a oportunidade dessa tarde, por estarmos aqui juntos e podemos falar tudo isso, e podemos trazer assim luz a tudo aquilo que o ser humano precisa para que ele possa continuar. Agradecemos imensamente a todos que vieram aqui, aqueles que não conseguiram chegar aqui também estão recebendo, e aqueles que ainda vão vir, estamos também firmes orando por eles, agradecendo pela vida deles e mandando assim energias positivas para que eles recebam aonde estiverem, às vezes num ambiente de caos, mas que lá também nós temos certeza que a luz penetra.
Então, vamos assim orar como nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, para que na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Muito obrigado a todos, que vocês tenham assim uma excelente semana, todos permaneçam nos seus lugares, porque agora vamos começar os tratamentos, os passes, e vocês estando aí, vocês vão manter a energia, vão manter os pensamentos, os tratamentos, eles são eficazes e cada um precisa estar receptivo para que a coisa possa ser cada vez mais beneficiada para cada um. Então agradecemos e ficamos felizes por todos vocês. Obrigado, que Deus abençoe cada um, abençoe o lar, o trabalho e a vida de vocês. Amém.